Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, o que não falta é informação sobre os institutos que o SINDCT representa. A ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, esteve em São José dos Campos para anunciar o maior pacote de investimentos no setor aeroespacial. Foram 360 milhões disponibilizados para projetos de inovação na indústria. Você também vai ver no programa de hoje as perspectivas para a chegada de El Niño. Ele está de volta, substituindo a irmã Laninha. Deve provocar confusão no tempo do país. E você também vai ter informações, antes de tudo isso, sobre a inauguração da linha de montagem dos modernos caças Gripen no Brasil. Veja como foi. Você confere ao vivo imagens da cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O presidente Lula participa neste momento de uma visita. Ele vai inaugurar a linha de produção do caça Gripen na fábrica da Embraer, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno. 15 das 36 unidades do caça serão produzidas por engenheiros e técnicos brasileiros que passaram por treinamentos teóricos e práticos na sede da empresa Saab, na Suécia. O presidente posa para a foto, ele possui um capacete com o nome dele. Faz uma foto agora em frente à aeronave. O caça F-39 Gripen. O programa Gripen brasileiro teve início em 2013, quando a Saab venceu a concorrência do programa FX-2, destinada à substituição da frota de aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira. O contrato para o desenvolvimento e a produção de 36 aeronaves foi firmado em outubro de 2014. A parceria entre Embraer e a Saab representa um importante salto qualitativo e tecnológico, com alguns dos recursos embarcados até então inéditos para a FAB. A Embraer é também pioneira na operação da versão de 2 assentos do caça, o Gripen F, desenvolvido conjuntamente pelo Brasil e pela Suécia. A produção do Gripen também impacta a indústria de defesa nacional, envolvida no processo de desenvolvimento de estruturas, sistemas, produção, ensaios em voo e capacitação para apoiar, manter e modernizar essa frota pelas próximas décadas. O evento reforça o compromisso do governo federal com a reequipagem das forças de defesa e simboliza o início da produção oficial em solo nacional de um dos maiores programas de transferência de tecnologia da história do país, além de ser o maior já feito pela empresa sueca para outra nação. A previsão é de que em 2027 o último caça seja entregue. Atualmente, 4 dos aviões já estão em operação na base aérea de Anápolis, em Goiás. Outros 2 chegaram ao país na sexta-feira da semana passada. Passo a palavra para o comandante da Força Aérea Brasileira, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno. Sejam estas palavras capazes de expressar tamanha satisfação em compartilharmos deste marcante evento no qual uma nova fase na indústria aeronáutica brasileira é registrada. Em termos estratégicos, a compra de um caça de última geração representava uma singular oportunidade por meio da qual se vislumbrava que o Brasil,
ao ingressar como parceiro em um programa de alta tecnologia, erigisse um valoroso legado para a indústria nacional de defesa. Em 2007, com o apoio irrestrito do governo federal, no início do segundo mandato do presidente Lula, o Comando da Aeronáutica retomou o estudo desse tema e definiu que uma plataforma de múltiplo emprego operacional se tornaria a espinha dorsal da aviação de caça brasileira. Em outubro de 2014, firmou-se um contrato de cooperação industrial associado, o famoso OPSET, o qual comportava, além do inédito acesso a todos os níveis da tecnologia da aeronave, o desenvolvimento, a produção de 36 gripes. Tal cooperação tecnológica propiciou o fornecimento de conhecimento teórico e prático nos treinamentos realizados na Suécia aos profissionais que, entre engenheiros e técnicos, integraram o seleto grupo de brasileiros, o qual participou do programa de transferência até o término da produção dos caças, gerando com essa laboral miscigenação de sucesso positivas e relevantes mudanças na base industrial de defesa do Brasil. Afinal, este evento celebra, em cumprimento ao contrato de aquisição, o início da produção dos caças Gripen em terras brasileiras, mais precisamente aqui, na fábrica de Gavião Peixoto, da prestigiada Embraer, que por deter apurado conhecimento na área e ser beneficiária da transferência de tecnologia, tornou-se responsável pela montagem dos caças no país e, assim, é a primeira fábrica de caças supersônicos da América Latina, a qual caberá produzir 15 das 36 aeronaves adquiridas pela Força Aérea Brasileira. Muito mais do que uma evolução nos meios de defesa aéreo, o advento do caça Gripen permite, senhor presidente, ao país um aumento significativo de sua capacidade operativa, de aquisição de alvos de eficiência, podendo atuar ao longo alcance em conjunto com outras estrelas da Embraer, o KC-390, por meio da capacidade de A aquisição dos caças Gripen traz para a Força Aérea, em particular para o Brasil, o sentido mais amplo, a aquisição de novos horizontes, na capacidade de prover a defesa aérea compatível com as dimensões continentais desse país. E para você que quiser saber mais sobre a parceria brasileira do caça Gripen NG, quiser conhecer mais sobre climáticas. Se ela for eleita pelos pares no IPCC, será a primeira vez que uma mulher assume a presidência do órgão em qualquer tempo, de qualquer nacionalidade. A Thelma Krug, como nós já mostramos, é especialista em mudanças climáticas e atuou no governo brasileiro em diversos órgãos na proteção do meio ambiente, no combate ao desmatamento e na instalação de sistemas como o PRODES e o DETER. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com as informações sobre a visita da ministra Luciana Santos em São José dos Campos e a liberação de recursos recordes para a indústria aeroespacial. Um instante só, não sai daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra agora efetivamente como foi o dia de visita da ministra Luciana Santos em São José dos Campos. Acompanhe. A agenda da ministra Luciana Santos em São José dos Campos começou com uma visita ao CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que fica no Parque Tecnológico da cidade. Na sede do órgão, a ministra conheceu a sala de situação, onde os técnicos do centro fazem o acompanhamento dos dados para a emissão de alertas e onde a ministra acompanhou apresentações dos servidores sobre as ações envolvidas. Durante a visita, a ministra, a diretora do CEMADEM, Regina Alvalá, e o diretor do INPE, Clésio Dinardim, assinaram um acordo para ampliar a cooperação entre os institutos. Aquilo que vocês viram ali hoje foi um convênio assinado do CEMADEM com o INPE para poder integrar, inclusive, tecnologias sociais, em ações que se retroalimentam. Aliás, já existe um vínculo natural, porque você só pode ter essa capacidade de emissão de alertas com auxílio dos satélites, que o INPE participa exatamente desse esforço. Durante a coletiva de imprensa, a ministra falou sobre a experiência dela como prefeita na contenção de desastres naturais e sobre os investimentos que seriam anunciados para o CEMADEM. O CEMADEM emite o alerta para um órgão nacional que vem em cadeia para as defesas civis de todo o país. Isso gerou polêmica com a tal da sirene, ter sirene, não ter sirene. Qual que é a visão que a senhora faz hoje desse sistema, estando do outro lado do balcão? Eu fui prefeita há 21 anos atrás e não existia sequer o CEMADEM. A gente funcionava pelos indicadores dos instituições meteorológicas, né? Eu acho que toda e qualquer iniciativa que vá na direção de salvar vidas, ela é muito bem-vinda, seja a sirene, cigarra, os aplicativos, nada disso existia na nossa época. E a experiência que a gente teve era uma experiência integrada com todos os prefeitos da região metropolitana num projeto que a gente chamava Viva o Morro e que tinha como base principal a informação e a educação da população, porque sem ela era impossível que as nossas equipes técnicas da Defesa Civil dessem conta do desafio de uma área tão adensada, né? Na época não, Olinda hoje continua sendo a cidade da quinta população demográfica de maior densidade, né, demográfica do Brasil e a primeira de Pernambuco. Então, tudo isso foi um grande aprendizado, mas que foi possível evitar mortes, né? Nos 8 anos, era uma média de 5 mortes na minha cidade, de Olinda, e nessa época nós conseguimos reduzir praticamente a 0. Infelizmente, ainda tivemos em um ano uma perda de vida. E o CEMADEM surgiu por uma decisão política da então presidente Dilma, por sugestão de um professor, Carlos Nobre, e que hoje traz esse patrimônio do povo brasileiro, que é o CEMADEM, que é esse Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, que repassa as informações, seja para os estados, seja para os municípios, e para o Ministério da Integração Regional, que comanda a Defesa Civil em nível nacional. Então, com esses alertas, é possível desenhar saídas, né, soluções que os gestores estaduais e municipais na ponta efetivam, mas que parte daqui orientações de várias naturezas, até mesmo de mobilização social, educacional. Ou seja, é fantástico e a gente está aqui para dizer que nós vamos avançar ainda mais. Ontem nós fizemos uma reunião com o BNDES, em que a gente tratou de fazer investimentos na inovação, para que os pluviômetros, os equipamentos que são usados, seja na estação hidrológica, seja na estação geológica, tenham equipamentos mais leves, com mais baixo custo, com mais facilidade de manutenção e de uso mais didático para que a própria população se aproprie, né, daquela forma de prevenção que é tão fundamental, porque o principal papel da gente é prevenir, né, para que as pessoas, para salvar vidas e salvar a vida dos brasileiros e brasileiras.
Os investimentos que nós vamos anunciar na semana que vem, eles serão na área de inovação, exatamente para que esses equipamentos que são usados tanto na estação geológica como na estação hidrológica, eles sejam mais sofisticados, seja mais leve, seja mais fácil de manutenção, né? Seja mais fácil de apropriação por parte da população do entendimento do papel daqueles determinados instrumentos e equipamentos. Então, é propriamente no financiamento da inovação tecnológica nas ferramentas que são usadas para o monitoramento desses eventos. Estimativa? O valor é segredo. É segredo. Vai ser um arranjo que vai ser feito, está em construção. Tivemos a primeira rodada efetivamente sobre o valor ontem e nós vamos até semana que vem anunciar o valor desse investimento. Qual que é a importância, nesse momento de transição de governo, a gente receber a visita da ministra, principalmente agora que a gente teve esses últimos incidentes aí com fatalidades, inclusive envolvendo desastres naturais no país? Não, sem dúvida, simbolicamente é muito importante a primeira visita presidencial da ministra, mas vamos lembrar que na terça-feira de Carnaval, logo depois do desastre na litoral norte de São Paulo, principalmente São Sebastião, houve uma reunião com a presença da ministra Marina Silva do Meio Ambiente e com a presença virtual da ministra Luciana Santos, que ela estava em Pernambuco. Então, ela já teve uma primeira visita, entre aspas, vamos dizer assim, ao CEMADEM nesse dia de terça-feira de Carnaval. Mas, não há a menor dúvida, essa visita aqui simbolicamente mostra a preocupação, vamos dizer assim, que o governo federal tem e destaca também a valorização que o governo federal tem com o CEMADEM. Eu acho isso muito importante. O CEMADEM vem fazendo um trabalho brilhante, principalmente mostrando o valor da ciência, da melhor tecnologia. O CEMADEM é o centro de alerta de desastres mais desenvolvido de toda a América Latina. Dos 120 funcionários do CEMADEM, 75 doutores, isso é altíssimo nível. Não tem nenhum lugar na América Latina que tenha tantos doutores voltados para melhorar cada vez mais a qualidade dos alertas. E também a necessidade de grandes investimentos. O CEMADEM, na sua criação, investiu mais de 700, 800 milhões de reais nos primeiros 4, 5 anos do CEMADEM. Depois, com a crise, o CEMADEM caiu e nos últimos 4 anos teve um baixíssimo investimento, como toda a ciência e tecnologia do Brasil. Então, o CEMADEM sobreviveu, felizmente sobreviveu, porque tem um quadro de pesquisadores muito sólido. Então, isso foi mais importante para manter o CEMADEM, mas agora precisa retomar. Então, a visita da ministra, simbolicamente, é muito marcante. Eu tenho certeza que ela vai sair daqui muito satisfeita. A agenda de Luciana Santos incluiu também uma reunião com o presidente e com os diretores do SINCT para a atualização da situação dos institutos representados pelas duas entidades. Os dirigentes também falaram sobre comitês de buscas, como, por exemplo, para a indicação do novo diretor do CEMADEM, sobre a realização de concursos públicos de nível médio e superior, sobre o Conselho de Ciência e Tecnologia, entre outros assuntos. Eles entregaram uma carta à ministra com detalhamento das pautas. O assunto mais importante do dia, porém, era o investimento histórico de 360 milhões que o MCTI anunciaria naquele mesmo dia para empresas do setor aeroespacial de São José. E esse de hoje, também aqui nesse belíssimo, essa cidade, né, que concentra um parque tecnológico como esse que nós estamos vendo e também da área aeroespacial, ela para nós ela tem uma primazia, né, pelo que isso possibilita de avanço tecnológico. O que nós vamos anunciar dos 360 milhões já ali no hotel, junto com as empresas brasileiras, né, nessa área espacial, até porque o Brasil é liderança no mundo, nós somos o terceiro país do mundo que mais desenvolvemos aviões, seja na área comercial, seja na área de defesa,
e nós vamos poder anunciar um investimento nunca antes visto, que serão mais de 10 vezes o que historicamente sempre se investiu. Nós vamos anunciar 360 milhões de reais, que vai ter como contrapartida das empresas a inovação. Elas terão que apresentar projetos de inovação na base de 75 milhões de reais, e nós vamos poder desenvolver uma tecnologia muito avançada, que é o satélite óptico, que vai possibilitar um imageamento desses territórios brasileiros. E nós vamos poder também desenvolver uma plataforma, com isso fazendo uma junção dessa que a gente chama dessa hélice, que é a presença dos institutos de pesquisa, dos ICTs, junto com as empresas e junto com o Estado brasileiro, no caso, o nosso Ministério, que está à disposição da inovação e da necessidade de ter ferramentas sofisticadas para monitorar situações desde que que tem impacto tanto no monitoramento de desastre, mas também na agricultura familiar, não é? No monitoramento das florestas, não é? Tudo isso tem impacto, portanto, ambiental, de qualidade naquela que é uma das indústrias mais potentes do Brasil, que é a indústria agrícola, e uma ferramenta que, portanto, tem impactos múltiplos na vida do brasileiro e da brasileira. Agora a gente vai mostrar para vocês como foi o anúncio do pacote de 360 milhões, que inclui, inclusive, uma entrevista com o presidente da Visiona sobre os detalhes técnicos do satélite. Veja o vídeo. A formalização dos 360 bilhões em subvenções para a inovação industrial aconteceu em um hotel de São José dos Campos durante a celebração pelos 30 anos da IAB, a Associação Patronal das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Grande parte dos associados é de São José dos Campos, incluindo as empresas vencedoras. A Embraer venceu o certame para receber 120 milhões e liderar um consórcio com outras 5 empresas para desenvolver uma plataforma de testes de tecnologias inovadoras. O projeto inclui bancadas de teste em solo, softwares e uma aeronave modular remotamente operada para a realização de ensaios em condições reais de voo. O objetivo do investimento seria ampliar o nível de maturidade tecnológica do país. E esses projetos aqui, eles são, em primeiro lugar, uma demonstração de projetos que vão na linha da industrialização do país em novos moldes. Então, é industrialização com bastante interseção tecnológica, é industrialização com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento social do país. Várias dessas empresas, aqui nós temos 4 projetos que envolvem 17 empresas e 10 ICTs, que são projetos que resultam de um esforço que já vem realizado há alguns anos. Outra empresa beneficiada foi a Visiona Tecnologia Espacial S.A., que vai receber um aporte de 219 milhões para o desenvolvimento de um satélite óptico. O edital previa a construção de um satélite com massa inferior a 500 quilos e alta resolução geométrica nominal de banda pancromática melhor ou igual a 1,5 metro ao nadir. Acompanhei o pronunciamento do senhor e, ao que parece, vocês pretendem extrapolar um pouco as delimitações técnicas que o edital previa para a construção desse satélite. O edital não era muito, digamos assim, preciso, falava em um satélite de massa de 500
quilos, mas preferencialmente na menor massa possível e numa resolução que seria um avanço muito grande com relação às câmeras anteriores que estão no Cibers e no Amazônia. O que vocês pretendem fazer especificamente? Qual que seria esse avanço desse satélite com relação ao que está no próprio edital? Perfeito. Em relação ao edital, né? Acho que o grande salto é a gente apresentar um satélite submétrico, né? Então, a câmera com maior resolução ou precisão já feita no país é uma câmera de 3,5 metros, que está voando agora no VCube, que foi o satélite que nós lançamos há 2 semanas. A nossa meta é fazer algo com 70 centímetros de resolução, ou seja, 4 vezes mais ou menos, né? mais detalhe, né, do que foi feito até aqui. A importância disso na prática é que isso amplia bastante a quantidade de aplicações que você pode usar o satélite, né? E esse foi o fator central, né, dessa decisão. A gente sabia que estava assumindo um risco, mas a gente queria um satélite que efetivamente fosse resolver problemas práticos, né? Daí temos decidido subir a barra, né, do projeto. A gente esteve na Opto Engenharia em 2019 e conversamos com alguns técnicos do INPE responsáveis aí pelo desenvolvimento do Cibers e daquela câmera MUX inicial. E o desenvolvimento daquela câmera foi considerado assim, um grande salto tecnológico no país, tem equipamentos que foram adquiridos só para fazer aquela câmera. Como é que vocês pretendem produzir uma câmera melhor do que aquela com um recurso que parece ser a metade do que foi gasto naquela oportunidade? Sim. Na verdade, assim, a resolução é um aspecto só. A câmera, a MUX, ela é ótima para o que ela foi feita, para fazer monitoramento da Amazônia, né? Na verdade, a câmera também vai ser desenhada pela Opto, que também é parceira nossa, né? Ela está sendo construída com uma outra tecnologia, uma tecnologia de espelhos, né? Que está sendo testada agora com o VCube. Então, o VCube, que é o primeiro satélite feito pela Visiona, ele traz a primeira câmera reflexiva produzida no país. Agora, para além da questão da câmera em si, tem outras coisas que são importantes. Por exemplo, não adianta você ter uma câmera super precisa se a mão do fotógrafo está tremendo, né? Então, a Visiona ela adiciona algumas tecnologias que vão ajudar a aumentar a precisão e a qualidade das imagens, né? Isso digamos, é a nossa parte na definição desse conceito. A massa do satélite, vocês já têm alguma ideia de quanto ele deve ter ao final de tudo isso? Vocês devem chegar a reduzir essa expectativa de 500 quilos em quanto? Hoje o satélite está com 170 quilos, mas a gente gostaria de tentar reduzir isso ao longo do projeto, né? Então, você tem interações, é normal você ter mudanças no projeto no início, e uma das coisas que a gente quer tentar fazer é reduzir a massa para alguma coisa em torno de 150 ou 140 quilos. Você diria que o VCube é um demonstrador de conceito desse novo satélite que vocês vão fazer? O VCube ele foi concebido originalmente para validar todo o software que depois a gente gostaria de levar para esse satélite, mas para o Cibers, para outros satélites do INPE também, os satélites maiores, né? Essas missões, né, de satélites grandes podem custar 300, 400, 500 milhões de reais, né? Então, como é que você vai botar um software complexo dentro de um satélite dessa magnitude sem antes testar? A melhor forma de fazer isso é você fazer um satélite pequenininho e mandar ele para o espaço, né? Então, foi isso que a gente fez. Então, agora a Visiona está justamente nessa fase de refinamento do software para a gente poder prepará-lo para essa nova geração de satélites maiores. É claro que isso deve ser alguma coisa que vai ser decidida num outro momento do projeto. Mas vocês já têm algo em mente com relação ao lançador? O que vocês imaginam que possa atender um satélite de massa de 170 quilos? Assim, isso de fato ele é mais definido no final, né? Mas um cuidado que a gente vai ter, né, logo no começo do projeto é tentar achar lançadores que sejam compatíveis com a base de Alcântara. Então, existem algumas empresas que estão se estabelecendo lá, né? Então, nessa fase inicial do projeto, nós vamos conversar com essas empresas e tentar definir quais são os parâmetros máximos, né, para que a gente possa eventualmente usar até lançadores nacionais, né, para lançar o nosso satélite.
Esse é o maior projeto da Visiona nesse momento? O que vocês vislumbram na construção, falando especificamente de satélites, depois de fazer o SGDC, por exemplo? O SGDC foi um projeto maior, né? Um projeto de grande envergadura, né? Mas eu diria que, do ponto de vista da indústria espacial brasileira, esse é o maior projeto da indústria já realizado pela indústria nacional. O montante de recursos disponibilizados ainda beneficiou as empresas AKL Engenharia e ACS Aviation, ambas de São José dos Campos. No evento, também esteve presente o vice-governador de São Paulo e ex-prefeito de São José, Felício Ramute, que cumprimentou a ministra pelos investimentos e destacou os novos tempos na gestão do país. Ministra, ao analisar a sua história de serviços públicos prestados, como ex-prefeita, 2 mandatos como prefeita, deputada estadual, deputada federal, também vice-governadora, ao analisar toda essa história, toda essa missão pública que a senhora esteve à frente, tenho certeza que ao longo desses próximos 4 anos, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós teremos muitos momentos para comemorar junto, dentro do estado de São Paulo e em todo o Brasil. Desejar muito sucesso, conte com o governo do estado de São Paulo para que a gente continue fomentando empregos, ciência e tecnologia. O governo do estado de São Paulo, nesses primeiros meses, já trouxe mais de 50 bilhões de investimentos industriais para o estado de São Paulo. A Toyota com 1,2 bilhões, também a GWM, a Bracel, investimentos que só foram possíveis graças a essa nova dinâmica de aproximação entre governo estadual e governo federal, com o objetivo de transformar a vida das pessoas. Num passado não muito recente, nós víamos governo estadual e governo federal, em discussões que até não se alimentava de forma positiva o ambiente político, tampouco o ambiente de gestão. Dizer a você, vice-governador, que é determinação do nosso presidente Lula fazer parcerias e garantir, portanto, independente do campo partidário, garantir e restabelecer no país as relações institucionais elevadas. Conte conosco, estamos aqui para ajudar o Estado de São Paulo. Nosso querido Ricardo Galvão, que é um mineiro que foi roubado aqui para São José dos Campos, que é o nosso presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, com muita honra, um homem que defendeu bravamente a ciência brasileira contra o negacionismo. Eu penso que hoje é um dia que se reveste de muitos simbolismos para todos que acreditam na ciência, na tecnologia e na inovação como ferramentas fundamentais para enfrentar os mais diversos desafios do nosso tempo. Estamos aqui para assinar contratos no valor de 360 milhões de reais para o desenvolvimento de tecnologia dos setores aeronáutico e espacial. E tenho a alegria de anunciar que esse recurso de subvenção econômica e inovação representa o maior volume já concedido pela FINEP em toda a sua história, como já foi dito aqui. Para se ter ideia, o recorde anterior era de 30 milhões de reais. Hoje, no caso do satélite nacional que vamos desenvolver, estamos falando de 220 milhões de reais em subvenção econômica. É uma alegria fazer este anúncio durante o evento que comemora os 30 anos da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, que desejo sucesso, vida longa. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz informações sobre El Niño. Ele voltou. O irmão de Laninha deve chegar nesse ano trazendo problemas para o tempo em todo o mundo, inclusive no Brasil. Acompanhe daqui a pouco, depois do intervalo. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente traz agora uma entrevista que nós fizemos com o pesquisador Carlos Nobre durante a visita da ministra Luciana Santos sobre um assunto que tem preocupado a comunidade científica. O anúncio da ONU informou que El Niño está de volta e que deverá perturbar o clima mundial neste ano ainda. Vamos conferir com o pesquisador Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas,
quais as expectativas que as pessoas devem ter com relação a isso e principalmente no que isso se reflete no Brasil. Acompanhe. O mundo presenciou recentemente um alerta da ONU com relação ao El Niño. As pessoas que se preocupam e que eventualmente vivem nessas áreas de risco no Brasil, elas têm o que temer por conta desse fenômeno chegando nesse ano? Bom, sem dúvida, né? Os fenômenos, as mudanças climáticas têm feito até os fenômenos naturais. El Niño, Laninha são fenômenos naturais, mas eles estão ficando mais intensos. Tanto o El Niño quanto o Laninha são mais intensos e causam impactos de maior significância em todo o mundo e no Brasil também. Então, já há uma previsão de nos próximos meses saímos do Laninha, passa para o El Niño. O El Niño tem um impacto de chuvas muito fortes em todo o sul do Brasil e às vezes com inundações, com desastres de inundações muito graves, e ele traz secas muito preocupantes no semiárido e em grande parte da Amazônia. E secas na Amazônia aumentam muito o risco de incêndios também, do fogo, e secas também é um desastre natural de enorme impacto na produção agrícola e no semiárido também afeta muito a vida das pessoas. Então é muito importante que o CEMADEM monitore e faça alertas desses riscos do fogo associado com secas, os riscos de inundações, deslizamentos associados com excesso de chuva no sul do Brasil. Falando sobre a Amazônia, a última vez que nós conversamos no final do ano passado, o senhor estava pronto para apresentar uma proposta ao novo governo da criação de um MIT da Amazônia. Eu queria saber como é que está essa proposta e como é que o senhor tem visto essa manutenção de índices altos de desmatamento, mesmo com o novo governo assumindo uma postura diferente do anterior. Olha, na minha interpretação, o que nós estamos vendo agora tem uma certa analogia com 2003, 2004. Quando entrou o primeiro governo Lula, 20 anos atrás, e a ministra Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, já com uma visão muito clara de combater o crime, combater a ilegalidade, combater o desmatamento, o crime organizado fez um enorme esforço de vencer essa guerra. Então, houve uma enorme explosão do desmatamento em 2003, 2004. 2003 para 2004, o PRODES do INPE mostrou o segundo maior nível de desmatamento. Quase 28 mil quilômetros quadrados na Amazônia brasileira, só perdeu para 1995. Então, eu noto, fazendo uma analogia, que o crime organizado está tentando ganhar a guerra de novo. Então, como eles sabem que esse novo governo, com a ministra Marina Silva, voltou àquele programa muito eficiente a partir de 2004, que teve a eficiência daquele projeto, o PP-SEDAM, Programa de Controle e Desmatamento de Queimadas na Amazônia, ele foi muito bem sucedido pelo pedido que a ministra Marina Silva fez em 2004 para o INPE desenvolver o sistema que virou o nome DETER, que aí manda diariamente onde está acontecendo o desmatamento, o fogo, etc. E então a ministra Marina Silva e o governo atual voltam exatamente como se fosse 2004. E a gente viu nos 3 primeiros meses desse ano, os níveis foram iguais aos 3 primeiros meses de 2022. Felizmente, aparentemente, abril já começa a mostrar uma diminuição, porque o governo federal está eficazmente tentando combater o crime, não é nada fácil, e o crime tenta ganhar a guerra, mas não vai ganhar, não. Nós já vimos, começou uma tendência de diminuição. O estado do Pará é o que tem mostrado o maior índice de redução do desmatamento. Em 2022 já reduziu, agora reduziu mais ainda. Então eu estou muito otimista que nós vamos entrar numa trajetória de combater a ilegalidade, o crime, e vamos ganhar essa guerra. O MIT? Sim, a ideia de criar o Instituto de Tecnologia da Amazônia, a gente chama em português AMIT, nós criamos essa ideia, fizemos um estudo, um pré-estudo da viabilidade desse instituto, é pan-amazônico, não é só no Brasil, e estamos agora iniciando uma negociação, já iniciamos com o governo, com a ministra Luciana Santos, com a ministra Marina Silva, com o vice-presidente Alckmin, no BNDES também, estou levando essa ideia para discutir no BNDES, para o BNDES apoiar, e também já conversamos com vários outros governos, o governo da Colômbia, da Bolívia, do Peru, do Equador, para
esse ano nós estamos avançando muito com o estudo de viabilidade, fazendo um estudo muito completo e esperamos que os governos dos países amazônicos, idealmente os 8 países amazônicos e mais a Guiana Francesa, que eles apoiem a gente criar um instituto, vamos dizer assim, qualidade ITA, né? Nós que somos aqui de São José dos Campos sabemos por que o Brasil tem a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, por causa do ITA, né? Foi lá atrás, foi o ITA que ajudou a criação da Embraer. E um AMIT na Amazônia vai ser como o ITA foi para a indústria aeronáutica. Ele vai fornecer os meios científicos, tecnológicos e formar milhares de estudantes para essa nova economia que nós chamamos de economia de floresta em pé. A visita da ministra Luciana Santos rendeu e nós também aproveitamos o evento para conversar com o diretor do INPE, Clésio Dinardim, sobre o convênio assinado pela entidade e o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Vamos acompanhar o que pode sair de novidade dessa iniciativa. Clésio, vocês assinaram recentemente um acordo de cooperação com o Parque Tecnológico e a assinatura não trouxe muitos detalhes dessa parceria, inclusive o comunicado oficial diz que os detalhes vão ser divulgados aí ao longo dos próximos dias. O que vocês pretendem com essa parceria? Como é que o Parque Tecnológico, aqui onde a gente está, pode contribuir com o INPE? O que o INPE pode contribuir com o Parque Tecnológico? Muito obrigado por essa pergunta, porque essa é uma agenda que é muito cara para mim, muito querida, né? Eu sou muito dedicado à educação. Eu sou um defensor ferrenho, até falei, estava brincando com a ministra Luciana ali dentro, falei, ministra, eu adoro ciência e tecnologia, mas eu sou um defensor ferrenho da educação, nada contra o nosso ministério, tudo a favor, mas eu defendo muito a educação. E eu queria aumentar em muito a quantidade de bolsistas e pessoas fazendo mestrado e doutorado, não só no INPE, no país como um todo, mas eu posso gerir sobre o INPE, né? E isso traz uma preocupação, que é, e daí? Terminamos o doutorado, terminamos o mestrado, e daí? Vai ter emprego para todo mundo? O doutor, o jovem doutor, aonde ele vai se empregar? Ele vai hoje para as faculdades, para as universidades, ele vai para a área acadêmica. E nós temos exemplos fora do Brasil, como por exemplo no MIT, nos Estados Unidos, como por exemplo nos parques tecnológicos da Alemanha, onde existe uma relação muito forte das instituições de pesquisa com os parques tecnológicos. Então nós nos aproximamos do Parque Tecnológico, o INPE fez essa procura, provoquei o Jefferson, que é o presidente do parque aqui, do Parque Tecnológico, e ele ouviu o meu chamado e falou, vamos conversar. Sentamos e conversamos e chegamos numa agenda mínima. Então nós assinamos um protocolo de intenção. Agora nós vamos trabalhar num plano de trabalho. Talvez por isso não tenha sido divulgado os detalhes do que foi assinado. Mas o que foi assinado é simples, é uma opção a mais para os nossos bolsistas. É uma opção do nosso bolsista que não quer seguir a carreira acadêmica se tornar um microempreendedor, criar uma pequena empresa, criar uma startup da área de aplicações espaciais, ou da área de ciência espacial, ou da área de tecnologia espacial aqui no parque. Então a ideia é que o parque faça algumas palestras dentro do INPE, motivando esses jovens, dizendo, olha, existe uma opção. Além da área acadêmica, se você que faz pesquisa em inteligência artificial, por exemplo, todo mundo já está vendo, inteligência artificial está bombando aí, tem o chat GPT, tem sites de música, inteligência artificial para imagem, inteligência artificial para quase tudo. E por que o INPE faz pesquisa em inteligência artificial? Agora você imagina, nós estamos com um projeto com a Google, por exemplo, para desenvolver inteligência artificial na busca por focos de queimada. Isso é fato. O INPE já está trabalhando nesse sentido, inteligência artificial para a busca de focos de queimada em estágio inicial. Para não dizer, aconteceu queimada aqui, aconteceu queimada ali, mas para dizer, vai acontecer, haja rápido antes que o fogo espalhe. Então nós estamos sendo, precavidos e avançando nessa tecnologia. Agora, se esse jovem terminou o seu doutorado, e daí? Pode ir para a área acadêmica, muito bem, louvável. Se nós tivermos 10 trabalhando nisso, talvez 2, 3, 4, 5 querem ir para a área acadêmica, e os outros 5? Se eles quiserem montar uma empresa, vamos supor, processamento de imagens, mesma coisa, imagem é imagem, são dados e são bits. O jovem vai lá e fala, escuta, vamos brincar com as imagens de área médica, vamos pegar câncer no estágio inicial? Imagina uma imagem de tomografia de seio aqui.
por uma senhora que está ansiosa, que está preocupada, e o cara fala, olha, tem um pontinho aqui que isso aqui nas imagens inteligência artificial pegou. Então essa empresa pode prestar um serviço, pode criar uma tecnologia nova, pode prestar serviço para as empresas que prestam serviço de imagem. Olha que maravilha. Temos uma startup que pode aparecer aí. Um exemplo que aconteceu recente, foram 2 alunos do ITAS que trabalhavam com manutenção de robôs para o setor de óleo e gás. Eles resolveram começar a fabricar robôs, porque eles faziam manutenção nos robôs que eram importados. O Brasil não tinha produção de robô para... A empresa está aqui funcionando. E o que aconteceu? A Nestlé está fazendo um contrato para manutenção dos tanques de leite, sem precisar drenar todo o leite, diminui o custo de manutenção. Veja que maravilha, empresas que saem são startups, alta tecnologia. Então foi isso que foi assinado, uma opção. Com essas palestras, esses jovens então serão motivados a perseguirem aqueles que são inclinados a tal. Ninguém é obrigado, é uma opção. Se ele quiser, ele tem uma opção. E em tendo opção, ele será recebido no Parque Tecnológico dentro do sistema Nexus do Parque Tecnológico, que é um berçário de empresas. E aí, a partir daí, o parque abraça o jovem, abraça os pesquisadores do INPE e os acompanha no início da carreira deles. Existe a possibilidade do INPE fazer encomendas de serviço direcionadas a esses jovens, a startups, como, por exemplo, terceirizar a leitura de imagem de sensoriamento remoto ou algum outro serviço que o INPE possa precisar? Isso é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, eu não sei, não pensamos sobre isso. Hoje, o que o INPE faz? O INPE não tem servidores para processar todas as imagens do que nós usamos para o processamento. O INPE já contrata a Fundação de Apoio. O INPE, ele, entre aspas, terceiriza isso na Fundação de Apoio, na FUNCAT. E a FUNCAT contrata profissionais liberais que prestam serviço, são pessoas físicas que prestam serviço de processamento, e o nosso pessoal valida isso dentro de casa. Sempre tem uma validação institucional do processamento que o jovem fez para a Fundação de Apoio. Então isso, se você conversar com o Cláudio Almeida, que é o responsável pelo PRODES, ele vai lhe dizer, porque o Cláudio pratica isso há anos. Ou seja, ele terceiriza parte do processamento, mas a conferência e o número é do INPE, a gente não abre mão disso. Se isso for feito por uma empresa, se esse jovem que hoje é uma pessoa física quiser abrir uma empresa, por que não? Qual a implicação disso? Eu não sei, precisamos olhar com calma também, porque o INPE nunca vai abrir mão da conferência, do resultado e do número consolidado. Isso é uma questão governamental e precisa da sua autonomia nisso. Mas se parte do processamento pode ser feito como outsourcing, por que não? 2 perguntas em uma, sobre mão de obra. Você falou, o INPE tem aproximadamente 700 servidores, 690 servidores, como você falou. 699 servidores, como você falou para a menina. E vocês têm um número maior do que isso de bolsistas, bolsistas estudantes, e aquela outra categoria que é o bolsista recém-formado que está recebendo bolsa PCI, né? Esse PCI ficou de fora do reajuste das bolsas. A gente fez recentemente uma entrevista lá com as meninas e elas deram essa situação. As 2 perguntas. A primeira, você pretende apresentar para essa ministra a sua proposta de transformar o INPE numa autarquia especial para poder agilizar a contratação de mão de obra? A segunda pergunta, você pretende fazer alguma ingerência a respeito do reajuste dos PCIs? Boa pergunta. Vamos deixar claro o seguinte, essa proposta de transformar o INPE em autarquia é uma discussão. Eu não quero impor nada. A minha filosofia nunca é uma imposição, nunca é uma ideia fechada. Eu quero colocar na mesa uma discussão sobre a figura jurídica do INPE. Se será autarquia, se será outra figura, a comunidade discutindo que precisa chegar a essa conclusão. E especialmente os especialistas.
Eu me debrucei um pouco no caso da figura jurídica do INPE em 2010. Eu fiz uma proposta quando fui candidato a diretor lá em 2016, que o meu amigo Galvão foi escolhido para ser o diretor do INPE à época. Eu o parabenizei, foi uma boa escolha à época. Depois eu refiz a mesma proposta quando eu fui diretor agora, dizendo que, na minha opinião, esta figura não comporta toda a competência que o INPE tem que ter e tudo que o INPE precisa fazer. Agora, eu já conversei em alguns momentos, a ministra talvez conheça a minha ideia, eu não chamo de proposta, eu chamo de ideia, porque uma proposta precisa de um trabalho mais elaborado, né? Eu tenho uma ideia e eu tenho condições de debater a respeito sobre isso. Mas para ter uma proposta precisa ter um programa, um cronograma, sabe, como seria, detalhadamente. E eu não fiz isso ainda. Por quê? Porque eu não quero impor a ideia. Eu quero que a ideia seja um debate com toda a comunidade. E isso é uma questão, eu posso apresentá-la, acho que já conversei com ela tangencialmente sobre o assunto, já conversei com o antigo ministro, né, o astronauta Marcos Pontes, já conversei com o antigo ministro o Paulo Alvim, e não tenho problema nenhum em apresentar a ideia. A ministra é muito solícita, a ministra é uma pessoa muito inteligente, e ela sempre está aberta a ouvir todas as pessoas. E ela, acredito, não teria nenhum problema em ouvir as minhas ideias. Se vamos implementar ou não é uma questão de decisão política também. E aí é preciso entender que a decisão política está no Ministério, a decisão técnica está no INPE. Com relação aos PCIs, os PCIs é uma questão que nós criamos entre todos os diretores das unidades de pesquisa o que nós chamamos de Fórum dos Diretores. Então, todos os diretores se reúnem todas as quartas-feiras para discutir vários assuntos. PCI é um deles. Então, essa questão dos PCIs, é preciso entender que a Bolsa, o programa PCI, não é um programa do CNPq, ele é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que usa o CNPq como elemento gestor do programa. Não é responsabilidade do meu amigo Galvão fazer esse aumento dessas bolsas aí. Então, elas não se conectam diretamente com as bolsas do CNPq, que elas são sim para toda a comunidade. O PCI é um programa exclusivo do nosso Ministério. Então isso precisa ser olhado com calma, porque o programa PCI ele é financiado de outra forma, por outra fonte. Se não houve disponibilidade de recurso nesse momento, é óbvio que não ia ter aumento necessário para esse programa. Mas nada impede que nós sentemos e conversamos para ver como é que nós vamos encontrar fundos financeiros para aumentar isso. Os diretores, se não me engano, têm uma proposta, todos eles, né? Acho que está sendo liderado pelo Márcio, lá do CBPF, que tem sido bastante ativo no fórum nesses últimas semanas. Acho que sim, que há uma proposta pedindo que a ministra busque elementos, ou que nós nos colocamos à disposição da ministra para ajudá-la a buscar elementos e fontes de recursos para poder também aumentar as bolsas PCIs. O mais importante nesse momento é garantir que as PCIs continuarão e garantir que as PCIs terão continuidade. Essa é a parte mais importante, porque nós estávamos passando por um momento bastante crítico aí no passado. Valeu, cara. Obrigado. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CINCT, pode acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Se você quiser conferir os demais programas já produzidos pelo BCC, como o BCC 87, em que a gente fala do Gripen, nosso canal no YouTube está aí disponível para você neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre pronto a atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!